Olá pessoal, vamos dar continuidade no lançamento do nosso prédio a partir do que a gente lançou na última aula, que foi a escada e as cargas de parede, tanto em laje quanto sobre viga. E agora a gente vai copiar esse croquis para os outros pavimentos para poder finalizar todo o lançamento desse prédio. Vale ressaltar o que eu havia comentado na aula anterior, de que há uma diferença entre o pavimento tipo 1 para os demais pavimentos tipo, que é em relação à escada, já que entre o térreo, entre a baldrame e o pavimento tipo 1, a quantidade de degraus são maiores, o pé direito é maior, conforme temos no nosso projeto de arquitetura. Aqui no 3D, até mesmo da estrutura, fica claro isso, que a quantidade de degraus para com o pavimento térreo é maior do que em relação às outras escadas que vamos lançar agora. Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer é copiar o croquis para o pavimento de cima. Então, eu vou vir aqui no pavimento tipo 1, botão direito, e vou clicar em copiar croquis. E vou levá-lo apenas para o tipo 2, justamente por aquela diferença que existe entre o tipo 1 e os demais tipos. Se eu copiar para todos, eu vou ter que vir corrigindo de 1 a 1. Agora, se eu copio só para o tipo 2, faço as correções necessárias e aí sim depois eu copio, eu economizo um bom tempo. Então, vamos levar toda a estrutura, os elementos gráficos, os dados para destino tipo 2. Feito isso, você pode abrir o pavimento tipo 2 e nele já vai estar lá toda a estrutura, certo? Se a gente abrir um 3D para ficar mais fácil a visualização, podemos perceber que não foi lançado esse lance final da escada, que é justamente o lance que vai haver diferença, e o mais importante, a gente tem que se atentar ao pé direito desse novo pavimento tipo, que não é o mesmo desse pavimento térreo aqui. Esses pavimentos têm 297 centímetros de pé direito e não 3,63. Logo, temos que editar. Por quê? Porque quando eu copiei os dados do tipo 1 para o tipo 2, também foi junto as informações de altura. Então, eu devo entrar no pavimento tipo 2, botão direito, propriedade, e editar aqui para 297 como era antes. E também fazer o mesmo com o pavimento intermediário, que é a metade de 2,97. Então, temos 2,97 dividido por 2, 148,5. Então, editando aqui a propriedade para 148,5. Agora sim, se a gente abrir um 3D, vai estar um pouco mais próximo da realidade que a gente precisa, que é um pé direito aqui de 2,97, com uma via intermediária exatamente na metade do vão, que é 1,48,5. Com esse primeiro lance já corrigido, por essa alteração nas alturas, e agora a necessidade de lançar esse segundo trecho da minha escada, o trecho que liga o intermediário no tipo 1. Então, vamos fazer isso. Para isso, vamos abrir o pavimento intermediário de 148,5. E aqui a gente pode perceber que aquelas barras lançadas antes, elas existem aqui. Só que eu vou ter que apagar, porque essas barras, elas iam mais longe. Vamos tentar lembrar, ó. Se a gente abrir o pavimento baldrame, ó, essas barras, elas vinham até nesse ponto aqui, ó, até nessa viga que eu estou selecionando, porque era o tamanho da escada que tinha nesse pavimento. Agora, nesse outro pavimento, a escada tem que morrer nesse pilar 27 e na viga que passa aqui. Então, eu vou apagar essa barra inclinada, as duas barras inclinadas, para relançá-la novamente, certo? Antes disso, vamos ativar todo o desenho arquitetônico para ficar um pouco mais fácil trabalhar com o nosso projeto. Como que eu faço isso? Como a gente lançou o desenho apenas no pavimento tipo 1, o pavimento tipo 2 não tem aqui um desenho. Se eu abrir desenho, ele está em branco.
E o que eu tenho que fazer? Copiar o desenho para cada pavimento? Não, não precisa fazer isso. Eu preciso só referenciá-lo, eu preciso só fazer com que ele se apresente nos outros pavimentos. Para isso, você vai em desenho, e aqui em desenho, você escolhe, por exemplo, a alteração aqui, eu quero que apareça o tipo 1 nesse local. Então, vai me aparecer o desenho do tipo 1 aqui no pavimento que eu estou com ele aberto. Eu posso repetir o processo com o pavimento do croquis. O croquis também não tem arquitetura desenhada. Eu poderia ir em desenho e mudar aqui para visualizar os desenhos do pavimento tipo 1. Que o tipo 1 eu tenho o meu desenho cadastrado. Com isso não preciso converter para escala, posicionar a origem, que eu estou apenas repetindo um desenho já configurado no sistema. Voltando então aqui, o que nós temos? Temos aquela possibilidade de lançar as barras inclinadas do pavimento tipo intermediário, tipo 2 intermediário, até o tipo 1. Então eu venho aqui e lanço uma barra inclinada, né, de 0 de largura, saindo deste nó e parando aqui na viga 5. E vou repetir o processo aqui, né, com aquela largura que a gente tinha definido, 12 ou 14, o que seja, saindo desse ponto e vindo até o pilar 27. Pronto, está lançada as barras. Antes de lançar aqui minha escada, eu só vou conferir no pavimento tipo 1 se eu não estraguei o meu desenho quando eu fiz uma cópia de um pavimento para outro, né? Que foi justamente essa questão da barra, ela ultrapassar o pilar 27 e vir um pouco mais à frente, que é o que acontecia na baldrame. Então, vou abrir meu tipo 1 só para poder conferir se não tem nenhum erro desse, porque isso aí vai ser copiado várias vezes e vai ter um problema. E olha lá, e tem exatamente isso que eu comentei, ó. Esses nós representavam onde a barra inclinada morria. E essa barra inclinada ia além do que era necessário. Então, esses nós devem ser deletados, senão dá um erro na hora de processar os dados. Então, eu apaguei os 2 nós que apareceram aqui no tipo 1. Então, posso ficar despreocupado com o pavimento tipo 1 agora e voltar ao que interessa, que é o intermediário do tipo 2 para o lançamento da escada. Então, mudo aqui para lance. Nossa escada já está configurada conforme lançamos na aula anterior, né? Escada de 16,5 por 30. Ok. E vou seguindo os passos. Primeiro, o apoio. Mudo aqui a janela de seleção para barra. Depois eu venho na lateral. Mudo para barra também. A outra lateral. Mudo novamente para barra. E venho até na viga 5. Que aqui tem que ser selecionado como trecho da viga 5. E aí minha escada vai aparecer aqui, dou um ok, e aí ela está lançada, só que não está engastada. Então eu vou lá em modelo, lajes, engastar. Seleciono essa barra e dou um enter, e aí ela ficou uma linha verde contínua que representa o nosso engaste. Posso fechar aqui. Se eu quiser olhar agora em 3D, eu posso perceber que a escada foi agora devidamente lançada com as alturas padrões. E agora eu posso copiar isso para os outros pavimentos, né? Lembrando aqui que no pavimento tipo 2, não se altera nada em relação às cargas que a gente lançou na aula anterior, que eu pedi para vocês depois passar um pente fino, né? Colocar as cargas referentes realmente à altura até naquela respectiva viga, que sabemos que existem vigas de 55, de 60, de 40, de 50. Então, o ideal é fazer esse ajuste ali manual, onde viga por viga você consegue aplicar a carga sobre ela. Agora que esse pavimento está completamente corrigido referente à parte da escada, aí sim eu posso copiar o tipo 2 até o tipo 6, já que todos esses pavimentos são exatamente idênticos, certo? O único que havia uma pequena diferença era o tipo 1, dentre todos os pavimentos tipos do nosso prédio.
Então agora, do tipo 2, eu posso clicar com o botão direito, clicar em copiar croquis, destino, selecionar aqui todos segurando o Shift, 3, 4, 5 e o 6, né? Levar elementos gráficos, manter todos os dados e toda a estrutura. Ok, vou fazer essa cópia, certo? Pronto, ao fazer essa cópia, a gente pode perceber que o nosso desenho agora está bem mais adiantado, por ser pavimentos idênticos, então a gente consegue ganhar um bom tempo no software com esses lançamentos de cópias. E agora a gente pode lançar a cobertura, lembrando que aqui esse é o pavimento tipo 1, o piso do pavimento tipo 2, tipo 3, 4, 5, esse aqui é uma laje piso do pavimento tipo 6, eu ainda tenho que ir para a cobertura, né, desse sexto pavimento tipo. Então, vamos para a cobertura. Eu pego o pavimento tipo 6 e vou copiá-lo para a cobertura também. Eu já poderia ter feito isso, né? Poderia ter feito isso. Não fiz só para a gente visualizar até onde a gente copia. E aí o próximo, que é a cobertura, como é um pouco diferente, você teria algumas possibilidades de lançamento, né? Recapitulando aqui que para esse projeto em particular, o pavimento cobertura ainda vai ter escada, que a maioria desses prédios, edificações prediais com múltiplos pavimentos, a escada vai até um dos últimos lances para que se torne mais fácil a questão de você dar manutenção, né? Então, você consegue subir para o pavimento cobertura, onde vai ter a casa de máquina e tudo mais. Ainda poderia ter a opção de subir mais um lance e sair aqui nessa parte final. Aí vai muito do critério de cada um, do projetista, do projeto de arquitetura. Nesse projeto de arquitetura particular, essa escada não chegou a tanto, mas poderia ser o caso, né? Poderia aqui ter uma escada que fosse até o último nível em questão. Olha lá. Aqui é o nosso projeto de arquitetura original. Então, nesse projeto de arquitetura, a escada finaliza aqui no pavimento cobertura, que é justamente onde vai estar a casa de máquina do elevador e tudo mais. E aí, para subir para esse outro nível do barrilete, aí possivelmente seria uma escada de marinheiro, um alçapão. Mas, como eu disse, poderia ter um último lance de escada para sair já no barrilete, que acaba que diminuiria um pouco esse espaço do próprio barrilete em questão. Então, muitos projetos acabam sendo nesse formato aqui mesmo. Colocam apenas um alçapão e uma escada de marinheiro para poder terminar de subir para a parte do barrilete e, consequentemente, o reservatório. Então, é isso que a gente vai fazer, né? A escada, ela vai até a cobertura, ela só não vai prosseguir depois para os outros pavimentos em questão, certo? Então, essa laje cobertura tem uma única diferença para com a laje tipo que a gente lançou até o momento, que é a questão das cargas. Eu não tenho mais as cargas de parede sobre essas vigas. Eu tenho algumas, é claro, mas em relação ao platibanda. E eu não tenho mais uma laje piso, uma laje que tem a carga de laje piso. Então, essa laje que a gente vai lançar agora seria essa laje desse desenho, que vai receber a cobertura e a platibanda aqui em volta, uma platibanda que está programada para ser de 1 metro, certo? Então, essa que é a grande diferença, por isso que eu não quis copiá-la. Por quê? Existem engenheiros que preferem copiar o croquis de um pavimento para outro sem levar a laje, para que eu possa lançar uma laje nova com uma outra carga. E existem engenheiros que preferem lançar completo e depois editar. Para essa nossa situação e para esse nosso projeto, eu particularmente vou levar tudo e vou editar as lajes. Porém, muitos dos outros projetos que a gente trabalha, acaba muitas vezes eu levando vigas e pilares apenas e depois lançando uma laje nova.
Por que eu estou lançando completo? Porque a escada vai junto. Se eu tiro a laje, eu tiro a escada. Se eu deixo a laje, eu deixo a escada. E como nesse projeto em particular, a escada ela prosseguiu pelo menos até na cobertura, então para eu economizar um tempo de lançamento de escada, que é o mais chato, eu vou levar completo e depois eu edito a carga das lajes, que é muito fácil, já que tem uma função no EBR que copia dados. Então, isso que a gente vai fazer, ó. Botão direito em tipo 6 e vou copiar o croquis completo, como fizemos anteriormente, para a cobertura. Ok? Levei para a cobertura, olha lá, todo o lançamento, sem perder escada, sem perder laje, sem perder nada. Só que agora eu vou fazer algumas observações. Primeira delas, eu não tenho mais essas cargas sobre laje, então eu posso deletá-las. Ou seleciona uma a uma, ou seleciona assim a uma distância, porém às vezes você perde a laje, olha lá, foi o caso. Então, fiquem atentos para não correr o risco de selecionar aqui, ó. Olha lá, aqui vai, para não selecionar o próprio nome, que aí ele pega a laje. Olha lá, seleciona assim ou pontualmente, de tal forma que você vai eliminar todas as cargas de parede sobre laje, já que essa laje não tem mais paredes sobre ela, é uma laje forro. Pronto. Segundo passo, vou ter que tirar todas as cargas de parede que tem sobre as vigas. Eu não tenho mais, por exemplo, nessa viga 3, aqui na edição, 2,32 m de parede sobre ela. Não tem mais nenhum metro de parede sobre ela. Só nas bordas, na extremidade, que vai ter 1 metro. Então, o que eu posso fazer de uma maneira mais rápida? Eu posso vir aqui na viga 1, por exemplo, dar 2 cliques, né? E eu posso remover essa minha carga lá. Remova minha carga. Eu posso tentar copiar os dados. Se eu não me engano, eu tenho que ver se ele copia esses dados removidos ou se eu tenho que escrever 0. Vamos perceber aqui agora. Em lançamento, clique em copiar dados, seleciona a viga, seleciona ali a carga de parede nenhuma e carga extra nenhuma, 0, né? Posso desligar todos os outros dados de cópia, eu não quero alterar minha viga, nem dimensão, senão eu altero todas. Não quero alterar nada, a única coisa que eu quero alterar é que a carga de parede de todas as demais tem que ser igual a essa, de 0, e que a carga extra também tem que ser 0. Aí quando eu selecionar tudo e der um Enter, todas as vigas copiaram a informação da primeira. Por isso que eu tive que vir na primeira, removê-la primeiro, para depois usar ela de referência para que todas as minhas novas vigas ficassem todas sem carga, não tem mais aquele número aqui embaixo, todas estão zeradas. Então eu não preciso fazer as vigas tudo de novo ou apagar uma a uma, eu posso usar essa opção de copiar dados. Vamos seguir essa ideia de copiar dados com as lajes. Então, para recapitular aqui a função, você primeiro abre uma laje em particular. Essa laje eu vou mudar o grupo de carga, não é mais residencial, ela é uma laje de cobertura. Olha lá, uma laje de cobertura com acesso para manutenção, com placas de aquecimento solar ou fotovoltaico. Então você vai escolher em relação a isso. Ou se é uma laje forro, acessível apenas para manutenção e sem nenhum estoque de material. Então você vai escolher baseado na norma. Essas são as 3 categorias que nós temos. Então, se eu escolher essa aqui, que é acessível apenas para manutenção, é uma laje forro mesmo, onde não é feito para se andar. Você só vai andar nela para poder dar uma manutenção em algum telhado, em alguma coisa. Então, eu tenho uma carga de 181 de revestimento e 10 de acidental apenas. Agora, se for uma cobertura que tem placas fotovoltaicas apoiadas na laje, então ela já sobe para 150 e 180, né? E se eu tiver uma cobertura com acesso para dar manutenção, inspeção, uma coisa, eu tenho 100 e 181. Então tem essas 3 opções, fica a escolha de cada um. Nesse caso a gente vai ter uma cobertura, né? Vai ter um telhado. Então eu particularmente escolheria essa opção.
A opção da fotovoltaica também é uma opção plausível, né, que leva em consideração um pouco mais de carga, mas em contrapartida você está realmente projetando ali a favor de segurança, uma possibilidade ali de ser implantado todo um sistema de placa fotovoltaica e essas placas acabarem sendo descarregadas sobre a laje, que a gente tenta evitar ao máximo, né? Eu tento sempre colocar meu telhado apoiado em vigas e não em lajes, que aí eu descarrego o peso do meu telhado sobre as vigas. Não é o caso aqui, vamos colocar sobre a laje. Com isso faz com que eu até reduza o cálculo de telhado, que eu já vou considerar que ele está realmente apoiado sobre a laje, já que 100 kN de carga é uma carga já bem representável para um telhado de estrutura metálica com zinco ou isopor. Então eu vou fazer essa alteração, ok. Então minha laje agora tem outras características de carga. E agora eu vou copiar os dados. Seleciono essa laje que eu alterei. Não quero levar essa geometria de 13 para as demais, porque nem todas é de 13. A elevação poderia deixar ou não, todas têm elevação 0 mesmo, isso não afetaria. Mas se eu tivesse lajes com elevações diferentes, era necessário desligar, porque eu não estou com o intuito de copiar isso. O meu intuito é que eu altere apenas as cargas das outras lajes. Então, essas cargas que devem ser copiadas para os demais. Então, eu ativo as duas e seleciono todas as lajes e dou um Enter. Isso vai fazer com que todas as minhas lajes tenham sido alterados aqui o grupo, a carga em questão foi alterada, mas não alteradas outras coisas, como elevação e espessura. Continua padrão, como já estava programado. Essa é a grande vantagem. Então, feito isso, você corrige os problemas de carga por ter copiado um pavimento tipo para uma cobertura. É claro que há diferença de cargas entre ambas, e foi isso que a gente acabou de fazer. E agora eu preciso lançar cargas, né? Eu zerei tudo para eu poder lançar agora. Se a gente voltar aqui no nosso projeto, ó, todo esse contorno aqui, ó, tem 1 metro de parede e o de lá também. E a parte central, na verdade, tem a carga que já tinha antes, né? Poderia ter deixado, mas como eu zerei tudo, é mais fácil zerar tudo e depois colocar a carga apenas onde precisa. Então, nos demais, eu vou jogar 257 centímetros de tijolo. Então, tem uma parede de 257 centímetros, 257 centímetros aqui. Essas vigas, os pilares não estão da mesma largura. Então, eu vou ter essas paredes de 257 de altura no contorno da escada e do elevador. Então, é isso que a gente vai fazer aqui, ó, essas cargas de parede. Então, voltando para o nosso projeto, vou lançar aqui a carga de parede referente ao contorno, né? Referente ali às platibandas, e depois a gente vai lançar a parte do centro aqui, certo? Então vamos lá, lançar a carga de parede linear, né? Parede, desliga adicional, edito, e aí eu venho e coloco 100 de altura. Aqui saí do grupo, vamos voltar para aquele grupo que estávamos, que eram as paredes de 11,5 mais 2, que é o 15,5, com 100 de altura, ok, seleciono barras, ok, seleciono todas as barras onde vai ter o contorno. Pronto, minha platibanda faz todo esse contorno aqui. Do outro lado a mesma coisa, esse contorno aqui. Pronto, dou um Enter, olha lá, apliquei carga onde é necessário, onde tem realmente a carga de parede. E essa parte central, vamos lançar também a uma altura de 2,57. Então, vamos lançar aqui 257 de altura, com a mesma largura, e seleciono aqui esse contorno central, aqui. Deixa eu ver onde mais, voltando lá no nosso projeto.
Ó, vai ter as paredes em volta do elevador, aqui em volta tudo, porém aqui internamente não precisa dessas paredes, né? Eu conseguiria fazer sem essas paredes internas. Se eu voltar ali para o nosso corte, fica mais claro isso. Lá, todo o contorno de parede. Aqui eu acabei colocando uma parede com a porta, mas isso aí vai depender se realmente vai ser necessário fazer uma parede aqui para a casa de máquina, né? Se for necessário essa parede, eu seleciono aqui. Se não, eu não precisaria selecionar essa viga em questão. Mas selecionando ela, daria essas cargas de 432 kg em todo esse contorno. Aí eu teria o pavimento cobertura já finalizado, para que eu possa copiar agora para a casa de máquina e depois para o reservatório. Lembrando que a casa de máquina está a uma altura também de 297 centímetros, né? Que é justamente esse nível próximo que a gente precisa lançar agora, que é esse nível aqui, onde eu estou passando o mouse, ó, vindo aqui na estrutura para ficar mais claro. Seria justamente esse nível aqui, o nosso reservatório, ou nossa casa de máquina, desculpa, e depois esses níveis aqui seriam o reservatório. Então, nossa casa de máquina tem também 297 de altura, para depois o nosso último ter ali os 4 metros totais. Então, ou seja, para eu copiar para esse novo pavimento aqui, que é a casa de máquina, eu vou precisar dos pilares apenas dessa parte central e um lançamento de laje apenas nessa parte central. Todo o contorno externo eu não preciso. Então, voltando para o meu 3D aqui, da estrutura, eu tenho lá o lançamento até a cobertura e agora só essa parte central precisa dar continuidade. Como que eu faço isso? Eu tenho que continuar copiando inteiro e depois retirar. Então, eu vou copiar da cobertura, olha lá, copiar croquis para a casa de máquina, vou levar toda a estrutura e vou dar um OK. Só que eu não vou levar toda a estrutura aqui agora, por quê? Porque lançar laje é fácil. Eu não quero levar escada. Então, eu vou preferir levar apenas pilares e vigas, só para a escada já não ir. E depois eu lanço a nova laje nessa parte central, ao invés de ter que deletar a escada, só para aproveitar a laje que está lá. Então, para mim, eu acho mais fácil já não levar a escada e lançar uma nova laje. Então, eu vou fazer isso, até para dar uma diferença. Vou lançar apenas pilares e vigas e OK. Agora eu tenho que tomar cuidado que na cobertura eu não tenho aquele pé direito, não tenho aquele nível intermediário. Então eu tenho que abrir, cobertura não, a casa de máquina. Então eu tenho que abrir a casa de máquina e apagar esse croquis intermediário. Por quê? Porque se eu abrir o 3D, a gente vai perceber que olha o que aconteceu. Eu levei para o próximo pavimento todos os pilares e vigas, menos as lajes e escada, mas veio o nível intermediário, tá aqui, e eu não tenho essa necessidade, não tem mais escada nessa parte. Então eu posso tranquilamente vir com o botão direito e excluir o croquis intermediário da casa de máquina, deixando assim somente o croquis principal, né, que tem essa altura de 297 já cadastrado. Então, ao abrir apenas o croquis principal, o que eu posso fazer com todos esses dados aqui do lado? Ó? Posso deletar tudo, deixar apenas a parte central. Aqui, ó, estou percebendo que existe um nó, e esse nó pode acabar que tenha sido copiado em todos os pavimentos anteriores, que foi justamente aquilo que eu comentei, que a gente tinha que ficar atento para tomar cuidado para esse nó não aparecer. Então, ele com certeza deve ter ficado no tipo 2, a gente acabou copiando para todos os pavimentos. Ou seja, vamos perder um tempinho corrigindo o erro. Vou ter que ir no tipo 2 e aqui deletar esses dois nós. Tem que abrir o tipo 3 e deletar esses dois nós. Para evitar ficar toda hora clicando no tipo, que eu expliquei para vocês semana passada, eu posso clicar aqui em pavimento acima. Aí ele já vai para o tipo 4. Deleta esses dois nós, de novo clico para cima, tipo 5, vou lá de novo lá em cima, tipo 6, vamos ver se na cobertura também tem,
Também tem, ó, na cobertura. Opa, apaguei a laje. E o próximo de cima, que é o que a gente estava, que a gente acabou de deletar também essa informação. Aqui, vou apagar esse pedaço também, já que a parte do elevado é apenas esse contorno. Vamos só conferir no projeto de arquitetura se é realmente isso. Sim, olha lá, ó. No projeto de arquitetura eu provo aqui que essa parte é só uma platibanda e o contorno faz um L aqui. Então, voltando para o nosso projeto, está tudo correto. Eu tenho que aplicar aqui uma laje nesse local, certo? Então, vou lá e lanço uma laje. Voltando para o nosso 3D da arquitetura, eu estou fazendo justamente esse nível aqui agora, que a gente está conversando. Então, esse nível tem laje agora, onde é o elevador, certo? Aqui tem laje. Diferente de todos os pavimentos que a gente não pôs a laje por ser um elevador, e aqui ter toda a questão da casa de máquina e tudo mais, essa parte final já é uma laje de cobertura. Então, vamos lançar uma laje de cobertura com aquelas características que a gente acabou de utilizar, né? Cobertura com acesso, manutenção, inspeção, uma espessura de 10, e eu vou lançar ela em todos esses vãos. Todos os vãos lançados. Agora, vai ficar um pouco mais fácil de entender aqui, ó, certo? Vale ressaltar essa viga. Essa viga ela era maior porque era uma viga contínua, que vocês fizeram pré-dimensionamento pelo maior vão, porém agora ela é só uma viga menor. Eu posso colocá-la do mesmo tamanho das demais. Ó, essas vigas estavam de 40, essa daqui 40, então essa poderia colocá-la de 40. Já que ela não é mais contínua como era anteriormente, né? Como eram essas aqui. Pronto. Agora vamos copiar essa parte para o reservatório lá em cima. Lembrando que o reservatório ainda é menor do que esse espaço. Olha lá. Para o reservatório, eu tenho apenas essa região aqui como a região do reservatório. Então, a parte do elevador e esse primeiro cômodo após o elevador, essas já terminaram o nosso lançamento, encerrou-se nessa laje. A continuação está apenas nesse módulo desses 6 pilares aqui. Então, é isso que a gente vai fazer, né? Vamos copiar aqui esse croquis da casa de máquina, vamos copiar para o reservatório. Copiar croquis para o reservatório. Posso levar apenas pilares e vigas, né? Se eu quiser levar a laje também, fico à vontade, é aquela mesma questão que eu comentei. Olha lá, se eu levar a laje agora, eu levo toda a estrutura, copio, e aí eu posso já abrir o pavimento reservatório e deletar todo esse lado aqui, ó, deixando apenas os 6 pilares em questão, né? Resultando em algo parecido com aquele desenho final. Por que que é parecido? Porque ainda falta a gente definir aqui, ó, o reservatório em questão. Tem os 4 metros de altura. E o tanto que é importante ressaltar que quando eu copiei da casa de máquina para o reservatório, as propriedades continuaram de 400. Aí você me pergunta, mas antes, quando a gente copiou lá o térreo para o tipo 1, a gente teve que editar aquela questão dos 3,63 para 2,97, né? Isso se repetiu ao longo aí dos nossos lançamentos. Por que que agora não precisou? Porque ele só altera a altura do pavimento se eu levar toda a estrutura, e isso incluir um pavimento intermediário. Como a casa de máquina não tinha intermediário e nem o reservatório tinha intermediário, então quando eu copio um pavimento para outro, ele conserva as propriedades iniciais, onde estava configurado a casa de máquina de 2,97 e o reservatório com 4 metros, certo? Agora, se eu tivesse qualquer nível intermediário ali, aí ela editaria, porque aí, por existir o nível intermediário, não teria como ser alterado as alturas do pé direito, porque isso afetaria todo o projeto,
certo? Então, quando eu levo só pavimentos sem intermediários, eu acabo conservando a altura. Mas a dica que eu dou para vocês é sempre conferir. Por quê? Porque às vezes você leva intermediário sem saber. Isso afeta o pé direito da sua estrutura e você só vai descobrir isso no final, né? Então, desse jeito aqui, ó, tá tudo ok. Eu preciso lançar um intermediário do meu reservatório. Se a gente voltar para o nosso projeto de arquitetura, a gente pode perceber aqui que a gente está estudando esses 4 metros de altura, porém eu tenho um intermediário aqui, que é o fundo do meu reservatório. E essa altura aqui é de 2 metros, o que faz com que essa parte também seja de 2 metros. Então tem exatamente a metade da distância, onde esses primeiros 2 metros é referente ao barrilete para dar manutenção, todas as tubulações estarão ali, e os 2 metros acima é realmente o reservatório, onde vai estar preenchido com água. Então, voltando para o nosso projeto estrutural, eu venho aqui no reservatório e insiro um nível intermediário de 200, certo? Só pilares, ou se eu já quiser levar as vigas, eu já levaria as vigas, né? Se a viga for a mesma, isso não seria problema, eu posso clicar em OK, ó, e acaba que levaria as vigas para o pavimento intermediário, deixando a estrutura exatamente assim, ó, com as vigas já lançadas, certo? Não é um problema, porque eu já ia ter que lançar essas vigas aí mesmo, então a minha oportunidade de já copiar com as vigas juntos foi uma grande vantagem para esse nível intermediário. Agora, uma questão importante é o seguinte, esse EBERIC que vocês têm aí, ele não veio aqui com modo de reservatório, tá vendo? Parede de contenção, parede de reservatório, tudo isso aqui está desligado. Então não vai ser possível lançar um reservatório para vocês, porque nós não temos esse módulo aqui, nesse modelo em particular. Então como é que a gente faria, né? Normalmente, muitas edificações a gente utiliza reservatório já pronto, de polietileno ou qualquer outro material. E é muito comum a gente fazer isso. Então, muito difícil vocês realmente utilizarem esse módulo de reservatório. Apenas para edificações prediais mesmo, como essa, né, uma edificação de múltiplos pavimentos, ou se você quiser calcular uma piscina de concreto armado, que também utiliza o mesmo módulo do reservatório. Tirando essas opções, na maioria das vezes, você simplesmente vai só fazer o caixote, igual está aqui, e nesse local vai ser aplicada ali as cargas de água. Então nós vamos ter que fazer isso aqui, já que não temos o módulo de reservatório. Então eu vou lançar uma laje. Vou lançar uma laje aqui. Clico em laje. Vou escolher um tipo de laje aqui, ó. Tem laje de todos os tipos, né? Laje de edificações residenciais, industriais, clubes e assim por diante, né? Hotéis, como vocês já viram, de barrilete e tal. Mas para representar um reservatório, eu tenho que editar manualmente. Então, eu poderia deixar sem nenhum grupo adicional e eu mesmo lançar minhas cargas. Então, poderia lançar aqui, por exemplo, deixar a carga de 100 e 181, se fosse o caso, né? 100 e 181. E aí, adicionar uma carga extra de água. Agora, quanto seria essa carga extra de água? Aí que é o segredo do negócio. Aqui, você pode ver que a gente vai lançar uma carga por metro quadrado. Então, se eu colocar 1000 kg por metro quadrado, então a cada metro quadrado tem 1000 litros. Mas, será que é isso que eu preciso? Então, como que eu faço esse cálculo? Normalmente, você faz o cálculo de trás para frente. A primeira coisa que você tem que ter em mão, a primeira informação, é qual reservatório você vai colocar nesse projeto. Se for um projeto ali mais simples, uma edificação de pequeno porte, um sobrado, uma casa, normalmente utiliza reservatórios de 1000 litros, de 1500 litros, até mesmo de 2000 litros. Então, você já tem em mente que são 2000 quilos que vão ser distribuídos em uma determinada área de laje, né? Nesse caso aqui, é um prédio maior.
que necessita ali de uma quantidade de água um pouco mais elevada. Só para a gente fazer um cálculo de água, não é a nossa disciplina, mas vocês já fizeram na instalação, alguns semestres atrás. E os cálculos eram o quê? 200 litros por pessoa. E esse prédio tem 6 pavimentos tipo e tem 4 apartamentos por andar. Então 4 vezes 6, 24 apartamentos, 200 litros por pessoa. 4.800 litros ali para atender a... faltou a quantidade de pessoas aqui, né? Vamos lá. 6 vezes 4, 24 apartamentos. Cada apartamento, se eu não me engano, era de 2 quartos. Então, vezes 4 pessoas, ou 5, se for contar empregada, vezes 200 litros. Isso aí, 19 mil. Para um dia. Se a gente fizer para 2 dias, 38 mil. Certo? 38 mil, normalmente fica 60% embaixo, 40% em cima, né? Fora a questão do incêndio e tudo mais, mas estou jogando só por cima, para a gente não ficar tão perdido no volume do reservatório. Então, se eu multiplicar aqui por 0,4, 40%, eu tenho em média ali, ó, 15 mil litros em cima, no mínimo. Vai jogar abaixo. 15, 16, 17 mil litros. Então, vamos pensar em 15 mil, só para ficar um valor mais redondo. Eu tenho 15 mil quilos, 15 toneladas, que vão ser distribuídas nessa laje. Se a gente abrir aqui o projeto, o reservatório era toda essa região, não só a escada, mas também essa outra região. Então, todas essas 2 lajes em questão vai ser responsável pelo nosso reservatório. Então, vamos ver quantos metros quadrados tem essas 2 áreas, para que eu faça uma conta em referência aos 15 mil quilos. Então, voltando na nossa arquitetura, eu posso definir o seguinte, ó. Essa área aqui, ó, pronto, essa área é uma área de 14,49 metros quadrados. 14,49 metros quadrados. Então, se eu tenho ali em média 15 mil, né, 15.500, 16 mil, dividido pelos 14,5 metros quadrados em média, quer dizer que é um pouco mais de 1.000 quilos por metro quadrado, vai conseguir representar bem o reservatório que eu vou ter nesse local. Então, eu vou jogar 1.100 quilos por metro na minha laje para simular a água que vai ser representada por um reservatório ali. Então, venho em editar, vou em água e coloco 1.100 quilos por metro quadrado. Vou colocar essa laje de 15, né, uma laje que vai suprir ali, vai segurar um grande volume de água, né? Então, de 15, o 100, 181 e 1.100 quilos por metro quadrado. Ok, e lanço essas 2 lajes com essas características, olha lá. Ambas as lajes vão ter 1.100 kg por metro quadrado referente à água, totalizando ali no final, nessa faixa dos 15 mil litros de água. Certo? Fechando aqui, abrindo o 3D, eu vou ter aqui agora, olha lá, a nossa laje, que vai ser a base ali do nosso reservatório, que tem toda essa carga de resistência ali referente à água que vai ter sobre o nosso prédio. Com isso, nosso prédio está totalmente lançado, né? Precisa de mais alguns pequenos ajustes, ou seja, colocar aqui as cargas de parede sobre essa viga, sobre essa outra, referente a essas pequenas alturas. Então, você teria que voltar aqui para a casa de máquina, né? E organizar essas cargas de parede, tá vendo? Que a gente acabou copiando a carga de parede de um pavimento para outro. Eu tenho que zerar tudo, né? Fazer aquela questão de remover a carga, copiar os dados da viga removida para as demais. Isso faz com que eu tire todas as cargas e voltar aplicando a carga, que seria quanto? Ó? A carga de parede aqui em questão, só voltando aqui, ó, seria essa carga dos 2 metros menos as vigas que tem aqui, 1,70 m, 1,60 m, depende do tamanho da viga escolhida,
né? Então a gente volta aqui e lançaria uma carga aí na faixa de 1,60 m de altura, contando os 2 menos os 40 nas vigas. E eu lançaria nesse contorno do reservatório. Aí aqui nesse não, esse já era o limite final. Essa laje já é uma laje já de cobertura, sem nenhuma platibanda em volta, conforme a nossa arquitetura. Toda hora eu volto nela, mas é uma forma de esclarecer ao máximo o que a gente está fazendo. Aqui, ó, a gente está lançando a carga sobre essas vigas aqui, ó, que não tem nenhuma carga a mais acima. Agora, nesse pedaço do reservatório, esse sim existe. Nesse a gente está lançando 1,60, né? Olha lá, ó. Aqui, nesse contorno eu estou lançando 1,60, porque é justamente a parede que existe aqui, ó. Essa parede e as demais, essas aqui e assim por diante. Mas nesse pedaço não tem parede. E aqui eu preciso lançar parede novamente, ó. Tem que lançar mais outra parede aqui, mais outra aqui, fechando todo o contorno de novo com esses mesmos 1,60 de altura. Então, voltando lá, eu posso ir para o reservatório intermediário, limpar aqui essa carga de parede, ou melhor que limpar, editá-la para 1,60 e depois copiar a informação dessa para as demais aqui, que aí eu já resolvo 2 em 1, né? Em vez de eu tirar e depois colocar, eu já editei para uma carga de 1,60 de parede e eu já copiei isso em 60 e aí eu consigo resolver o meu problema. E no croquis principal do reservatório eu tenho que tirar todas as cargas, que é a nossa última laje lá do topo, onde não tem mais nenhum peso sobre ela. Então eu tenho que vir em editar aqui, né? Remover, copiar os dados de uma viga removida e copiar ela para as demais, para que nenhuma mais tenha essa carga de parede, certo? Feito isso, a gente pode partir para o processamento. Então eu posso clicar aqui em processar para que eu possa fazer minha primeira análise. É claro que a gente precisa configurar todo o programa, que é o que a gente vai fazer na nossa próxima aula, mas só para mostrar aqui como exemplo, quando você pedir para analisar a estrutura, você vai ligar algumas informações, como dimensionar os elementos, determinado deslocamento do pórtico, determinado deslocamento em lajes, fazer uma análise dinâmica de laje. Se você ligar isso aqui tudo, o seu processo vai ser um pouco mais lento, mas vai ser mais completo. Normalmente, o que eu aconselho? Para não perder tanto tempo no processamento, normalmente eu deixo essa ativado, dimensionar todos os elementos, mas essa determinação de deslocamento em laje e tudo mais, pode deixar desligado por um período, já que todo esse projeto vai ser processado diversas vezes para fazer toda a manipulação do projeto até que ele fique redondinho, fique de acordo com o que é necessário, para aí sim que nas últimas rodagens do programa, nos últimos processos, aí sim você ativa esses elementos, demora um pouco mais no processo, mas aí já vai te dar um detalhamento mais completo em relação a flechas. Mas quem tiver um computador aí potente e tudo mais, que não tem problema demorar alguns segundos, minutos a mais no processamento, pode ficar à vontade em sempre deixar ligado, né? Então isso aí vai de cada um. Vou fazer ligado aqui, vai demorar um pouco mais, mas aí você clica em OK e ele vai começar o processo de dados, ó. Então ele parte por um primeiro processamento, que é o da construção do modelo estrutural, aonde se o seu projeto tiver algum erro de lançamento, ele vai parar no primeiro, nem vai prosseguir e vai acusar ali um erro. Por exemplo, se a gente não tivesse apagado aqueles nós que apareceram no meio da laje, iria parar nesse primeiro modelo e ia falar que tinha um nó na coordenada X tal, Y tal, que está sobre a laje. Aí você teria que abrir nesse local, ir lá
e deletar aquele nó. Se tivesse lançado alguma viga e essa viga não teve um contato direito, ou a laje não ficou bem encaixada, qualquer erro que seja, enquanto você está lançando, ele vai acusar nesse primeiro item de construir modelo estrutural. Passou desse item, quer dizer que o seu lançamento não contém erros, certo? Erros de lançamento. Então, quer dizer, você não lançou errado, não desconectou nada, não lançou um nó em cima de algum lugar proibido, a escada não ficou com erro de lançamento ali nos encaixes dos lances. Só quer dizer isso, certo? Agora, a parte referente ao processamento de informações estruturais, se a estrutura está suportando ou não, se está tendo deslocamento elevado ou não, se está sofrendo a ação do vento, se o elemento está mal dimensionado, ou seja, se ele está com dimensões muito inferiores àquilo que ele é necessário. Então, tudo isso já vai estar sendo dimensionado nos próximos passos e no resultado final vai estar sendo apresentado justamente isso. Vai apresentar quais elementos que passaram no teste, quais não passaram no teste e quais são os resultados um a um de ferragens, de diagramas de momento fletor, de esforço cortante e tudo mais, para que você mesmo possa fazer uma análise, para que você mesmo possa fazer as alterações necessárias nas dimensões dos elementos, para que o resultado seja o mais redondo possível, o mais otimizado possível, para que esse projeto possa ser finalizado, que é toda a parte de análise estrutural que vai ser feita na nossa terceira VA. Mesmo nós tendo um bom tempo na terceira VA para poder fazer isso, vale ressaltar que isso vai depender muito da prática do dia a dia. Você vai aprender ao longo do tempo. Cada projeto vai te dar resultados, erros diferentes. Você vai aprendendo com os próprios erros, né? Como a gente sempre ouve falar. Então, nós vamos tentar otimizar ao máximo o nosso tempo para conseguir corrigir o máximo de erro, conhecer o máximo de erros e otimizações possíveis, para que vocês estejam um pouco mais preparados para os próximos projetos que virão, certo? Esperar terminar o processamento, vou pausar um pouco o vídeo para não ficar muito extenso. Voltamos assim que finalizar o processamento. Pronto, processou aqui. Aí quando processa a gente entra em resultados, só para poder ter uma noção ali do que aconteceu nesse projeto, né? Olha lá, nos resultados preliminares, o que eu tenho aqui? Peso próprio, quase 1.000 toneladas em todo o prédio. Cargas adicionais, quase 900 toneladas. Acidental, 276 toneladas aproximadamente. A água deu 17 toneladas, né, que foi aquela carga que a gente lançou na laje, na faixa de 12 a 17 toneladas. Total, 2.136 toneladas. A área aproximada das lajes, porque o software tem esse pequeno defeito, ele soma apenas as áreas de laje, ou seja, se for um projeto que não tem laje, vai ter um problema nesse cálculo. Então ele tem a área de laje total e ele divide os 2.100 por 1.800. Então eu tenho aqui uma relação de 1.140 kg por metro quadrado. Normalmente essa faixa fica sempre entre 1.000 e 1.300, 1.400. Se você estiver dentro dessa faixa, quer dizer que você está lançando suas cargas bem. Você não esqueceu nenhuma carga para fazer com que eu tenha ali uma carga tão baixa e nem lançou carga elevada, fazendo com que essa relação seja muito alta. Para que significa isso? Por que eu estou te dando essa dica? Porque muitas vezes, talvez na hora de lançar, o seu programa esteja configurado para uma carga pontual 100 toneladas em vez de 100 quilos, e eu já vi muito acontecer isso. A pessoa vai lançar uma carga concentrada de 1.000 quilos, representando uma caixa de 1.000 litros, só porque está configurado em toneladas, e ela lança 1.000 toneladas só num ponto em particular. Tá vendo que nem o peso próprio de todo o prédio não chegou a 1.000 toneladas? E você lançando 1.000 toneladas em um único ponto, quando for fazer essa relação de cargas, essa relação vai estar muito elevada e você vai perceber que cometeu algum erro. Então, o ideal é
conferir. Se essa relação estiver entre 1.000 e 1.300, 1.400, você está lançando bem, não esqueceu e nem exagerou em nada. Mostra que os deslocamentos que acontecem em X e em Y, todos estão abaixo dos limites, isso é excelente, o deslocamento horizontal do prédio está baixo. O coeficiente γz deu um pouco acima do limite de primeira ordem, lembra que a gente estudou isso, porém isso não é um problema. Lembra que eu havia dito que estar acima quer dizer que vai ter um acréscimo ali de adição de armaduras e tudo mais para poder suprir essa necessidade. E em prédios, em edificações prediais, é muito complicado você conseguir fazer o seu prédio ficar com γz baixo. Esse está ótimo, deu 1.11, 1.13, um pouco acima só do limite. Se eu superdimensionar um pouco mais os meus pilares, aumentar as dimensões dele para 20 e pouco, em vez de ser só 20, poderia resolver esse problema, mas não aconselho. Está um ótimo resultado. Resultado ali que pode trabalhar tranquilamente. Eu tenho que evitar acima de 1.30, 1.25, já são valores muito elevados que eu tenho que tentar evitar. Agora, até 1.2, até 1.20, eu posso trabalhar sim com esses resultados, embora vai ter uma pequena majoração, né, um pequeno coeficiente de majoração, pensando apenas nessa questão do γz. Aqui tem alguns resultados em relação a vento, porém, essa aqui é a primeira informação que a gente tem. Pode dar um ok, e aí vai começar a fazer uma análise no projeto, coisa que nós vamos ver na terceira VA. Só abrir aqui o pórtico unifilar, que é um pórtico que é apresentado só depois de processada a estrutura, que é um pórtico que mostra como é o funcionamento da nossa estrutura, que mostra os deslocamentos. Os deslocamentos em vermelho representam os maiores deslocamentos do meu prédio. Não quer dizer que sejam muito, que sejam elevados. Todo o desenho vai ter a parte verde e a parte vermelha. É só para mostrar os limites. Os verdes ulcerados e os vermelhos são os com maiores deslocamentos. Não quer dizer que esse deslocamento é muito grande, só é o maior dentre os outros. Então, a parte superior é onde tem mais o deslocamento, certo? E você ainda pode trabalhar aqui com uma combinação de efeitos. Você só pode trabalhar efeitos de vento e tudo mais. Aqui embaixo tem a opção de você escolher, por exemplo, várias combinações que são aceitas por norma. Então, se eu escolho a combinação de vento para um sentido, aí ele me mostra o desenho de como é o deslocamento com vento nesse sentido. O vento no segundo sentido, aí o meu prédio eu já desloco um pouco no outro sentido. E assim por diante, eu tenho infinitas combinações de vento e desaprumo, que foi aquilo que a gente estudou nas aulas teóricas justamente de vento, desaprumo, né, de γz, onde eu escolhi uma combinação em particular. O programa, ele calcula por todas as combinações aceitas, todas, e ele vai te dar aquela mais crítica. Então essa é a grande vantagem, né? À mão isso seria impossível, você teria que escolher uma combinação em particular para dimensionar. Aqui não, ele faz toda uma relação entre todas as combinações para que você tenha ali um resultado da visualização. Se eu quiser ver esse deslocamento de uma forma mais exagerada, você pode aumentar aqui na escala, quero ver 50 vezes maior. Aí ele mostra o deslocamento um pouco mais elevado para que fique mais claro como está acontecendo o deslocamento, em que sentido ele está acontecendo, certo? Então fica aí o final da nossa aula, para a gente poder trabalhar sobre configurações ao longo dessas duas últimas aulas da segunda VA. Então até mais, pessoal.